Olá, meu querido líder, minha querida líder, ser líder de célula essa semana abençoada, semana poderosa, onde nós compartilharemos aqui juntos mais um estudo das nossas células. Dicas valorosas a você, para que aí junto da sua célula vocês possam aí confabular, trocarem juntos as ideias e colocar isso nas células, aplicando para a vida dos irmãos. Para isso, nós vamos utilizar o sermão pregado pelo reverendo Jefferson no último domingo, às 19 horas. Sermão intitulado Túmulo Vazio, Vida Renovada, uma jornada de graça em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. É sempre importante fazer a leitura do texto. Como são aí 10 versículos, espalhe na sua cela, cada um lê um pouco. Muito importante a leitura do texto. Afinal de contas, vamos estudar o texto bíblico para aplicar as reflexões à nossa vida. Então, muito importante a leitura do texto. Depois tem a canção aí para vocês elevarem o pensamento, baixarem a adrenalina, para vocês cantarem juntos aí. Depois tem essa pergunta, sempre propositiva, importante, O que o ser humano precisa fazer para ser salvo? Será que tem alguma coisa em você? Será que há algo dentro de você que te move a fazer algo para que Deus o salve? Ou o movimento contrário também, Será que há algo que você pode fazer que faz com que você perca a sua salvação? Então vocês vão conversar sobre isso, como aí um tira-gosto antes do começo da célula. Falado sobre isso, todos já ambientados, aí você vai partir para as perguntas. É muito importante esse texto, O apóstolo Paulo ele vai falar na carta aos Efésios, a forma detalhada, como Deus determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu, Ele que nos predestinou. Então são verbos, são pontos fundamentais na teologia de Paulo que compõem todo o Novo Testamento. A carta aos Efésios, a carta aos Romanos, que também é o mesmo apóstolo que escreve, são fundamentos fortes para a teologia reformada, onde nós vamos enfatizar esses temas aí, que é a predestinação, a soberania de Deus, a perseverança dos santos, Então, são temas principais que todo cristão precisa saber e está bem pautado para que temas como esse sejam aí bem elucidados, bem explicados durante a célula, para que todos possam compreender, ainda que de forma panorâmica, porque não tem como você entrar profundamente, senão a célula vai durar 4 ou 5 horas, Então, temos que ser sucintos e direto ao ponto. Então, a primeira questão aqui, abordada pelo pastor Jefferson, é o seguinte: Ele nos deu vida, como diz o verso 1 aí, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Qualquer ser humano, sem receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador em sua vida, está morto espiritualmente. Nossos delitos e pecados nos impedem de que, por nossa iniciativa, busquemos a Deus. Só existe uma única forma de salvação: quando o próprio Deus executa em nós tanto querer como desejar, segundo o beneplácito da sua vontade, como diz Efésios 1:5. Façam a leitura e expliquem o que entenderem. Então esse é um ponto dessa eleição que é incondicional. Não existe uma condição. Não há algo em mim e nem em você que faça com que Deus olhe para nós e diz: olha, o Fábio é uma boa pessoa, eu vou eleger ele. Não. Essa eleição foi feita antes da fundação do mundo. Uma base para isso, o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 9, ele vai dizer que no tocante a Jacó e Esaú, os gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, Esaú era o primogênito e Jacó era o filho mais novo. O texto ali diz que os gêmeos não haviam nem nascido e Deus já havia optado pelo filho mais novo. Então, a bênção dada pelo velho Jacó mais tarde, ele coloca as mãos ali sobre Jacó e o abençoa, a despeito do filho mais velho, que era Esaú. Então Deus já tinha planejado tudo isso, a ponto de Jacó ser o pai das 12 tribos. Então esse beneplácito é uma vontade soberana de Deus. Não há algo que o motive para isso, é um desejo dele. É uma atribuição divina devido aos seus atos, Deus ser Deus de conhecer as pessoas profundamente. Ele sabe a intenção, o intento do coração de cada ser humano.
É Ele quem conhece todas as coisas. Então, como um juiz divino da nossa consciência e da nossa alma, Deus não precisa de absolutamente nada para fazer o seu julgamento. A balança de Deus, ela tem equidade, irmãos. É Ele quem julga com reto juízo. Então, esse beneplácito é a soberania, é a vontade excelsa do Criador do universo. Um segundo ponto diz que todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. O texto diz no verso 3, a parte B, que nós éramos, porventura, filhos da ira, como também os demais. Aí em Gálatas 5, 19 a 21, é importante você ler essa lista de pecados, que diz ali que essas coisas, ou semelhantes a essas, são obras da carne, e os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Isso seria nossa condenação eterna, a sentença de Deus para nós, não fosse a graça que nos redimiu em Jesus Cristo. Compartilhe como Deus alcançou e o livrou dessas práticas. Interessante, você que é líder, mobilizar 2 ou 3 pessoas até antes da célula, para que essas pessoas testemunhem ali. A pessoa às vezes tinha um hábito da mentira. Olha, eu mentia muito e hoje, graças a Deus, eu não minto mais. As Escrituras dizem em João 8,44 que o mentiroso, por exemplo, ele é filho do diabo. Então a pessoa, quando toma nota dos textos, aquilo entra dentro da pessoa, gerando fé no seu coração, essa graça irresistível toma conta daquele coração e a pessoa não mais passa a praticar aqueles atos que aprendiam. Então a escravidão do pecado é colocada por Jesus em xeque na cruz do Calvário. Então o Senhor nos comprou para Ele. Então esse ato de justiça nos remiu de toda a culpa, fazendo-nos agora livres nele. Então isso quer dizer que você não vai pecar mais? Não. Você peca agora não de forma deliberada, não com dolo, Você entende que aquilo é uma prática que você não deve mais fazer. Então o Espírito Santo passa a atuar dentro de você como alguém que zela por você. Então ele vai orientar você, ele vai guiar você em toda a verdade, como diz as Escrituras, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Então mobilize aí 2 ou 3 irmãos para contar o testemunho de quem ele era antes de Cristo, depois que Jesus tomou a sua vida, a forma como ele agora vive. E um último ponto, pela graça sois salvos, diz o texto no verso de número 8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus, em sua infinita bondade, mesmo sem que eu e você merecêssemos, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida, como diz também o texto. Deus nos amou de forma incondicional. Não há nada, irmãos amados, em qualquer ser humano que o capacite a tornar-se um salvo. Apenas o Senhor é quem redime, justifica, salva e santifica. Muitas pessoas dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, eu não sou um ladrão, eu não sou um mentiroso, eu mereço ser salvo. Será que isso é verdade? Ser uma pessoa boa condiciona você a ser salvo? Com base em Romanos 3,23, todos pecaram, estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Irmãos, em Adão todos pecaram. Não existe um justo sequer. Apenas Adão e Jesus foram criados sem pecado. Adão caiu no Éden e com ele toda a humanidade. Davi diz isso no Salmo 51, verso de número 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado a minha mãe me concebeu. Todos os seres humanos, sem distinção, nascem envoltos pelo pecado. Como diz esse texto, mortos espiritualmente. E só a partir de Cristo, confessando Ele com seus lábios, crendo no seu coração, é que Ele te dá vida para que essa morte espiritual cesse na vida daquela pessoa. Então só existe um meio de graça, Jesus Cristo. Recebê-lo, confessá-lo de todo o seu coração, para que você seja livre das amarras do pecado. Ninguém merece a salvação. Se Deus tivesse te dado 1000 chances, as 1000 você perderia. Por isso foi que Ele mandou Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos justificou, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou, nos comprou e nos salvou. Que essas dicas sejam valorosas para você e na sua célula, a fim de que vocês conversem e que as dúvidas que surgirem, eu tenho certeza
que você, de forma habilidosa, usando desse texto, você vai suprir aí, sanar qualquer necessidade, dificuldade que os irmãos têm. Não esqueçam de orar uns pelos outros. Cadeira do milagre. Põe as mãos sobre a cabeça das pessoas. Ore por milagres para que Deus abençoe e guarde a todos. Que a sua célula seja uma bênção, que a sua semana seja poderosa. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz.